Olá, tudo bem? Esse é o treinamento referente a restrições da Direcional Vendas. Isso aí vai ajudar alguns corretores. Meu nome é Linhares, sou gerente de vendas aqui de São Carlos, interior do estado de São Paulo. Tá? Hoje a gente sabe que a gente tem uma quantidade muito grande de clientes com restrição e eu vou estender um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre cada tipo de restrição. Eu acredito que isso vai ajudar todos vocês, tá bom? Então, deixa eu só iniciar aqui. Vamos falar sobre restrição. Então, eu vou falar os termos inicialmente, depois eu vou explodir cada um de uma forma que eu sei que vai ajudar. Então, quais são os tipos de restrições aí, algumas possíveis? Eu tenho o CADIM, que é o Cadastro Informativo de Crédito Não Quitado do Setor Público Federal, CCF, Cadastro de Emitentes de Cheque Sem Fundo, CND, Certidão Negativa de Débito, SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, Serasa, Empresa de Informação de Crédito, e tem algumas dívidas que são ligadas à Caixa Econômica Federal, que é o CIASA, Sistema de Administração de Carteira Imobiliária, CIAP, Sistema de Aplicações, CIPAN, Sistema Bancário, CICAQ, Sistema Caixa Aqui, CICAR, Sistema de Gerenciamento de Cartões, CIDEC, Sistema Integrado de Depósito e Contabilidade, SINAD, Sistema de Inadimplentes da Caixa, e o CONRIS, que é a restrição interna com a Caixa. Processos em cartórios, né? E o Bacen, que é o Banco Central. Então, vamos iniciar falando um pouquinho de cada um, tá bom? Eu vou falar inicialmente sobre o CADI. Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal. Quando você tem, essa aqui é a tela que aparece da Caixa Econômica Federal referente ao CADI, quando você tem uma restrição CADI, isso abaixa o rating da Caixa Econômica Federal, abaixa o chamado score, vamos falar de rating, o certo é falar rating na Caixa Econômica Federal, isso não impede, não auxilia a baixar esse rating. Só que ele impede você de efetivamente evoluir uma compra na Caixa. E quando você tem essa restrição, ela é ligada ao setor público federal. Então, o que é empresa federal? Eu já vi cadinho da Petrobras, pessoa que tinha empresa, pegava combustível direto com a Petrobras, tem essa dívida. Eu já vi cadinho do Correio, eu já vi cadinho de pessoa que tinha MEI. Então, a pessoa tinha MEI, não pagou não quitou as guias DAS da MEI, ela ficou com CADIM. Então, sempre que você tiver algo ligado ao CADIM, tenha certeza que é ligado a uma empresa federal, algo a ver com o governo do Brasil. Tá bom? Um dos sites bons de você resolver isso aí é você entrar nesse site que chama Regularize. Esse site Regularize, você consegue efetivamente consultar essas dívidas. Aqui está o link, tá? Você entra com a senha do GovBR, você consulta as dívidas, descobre, muitas vezes você consegue negociar a dívida aqui embaixo, vocês podem ler, né? Negocia a dívida, pagou a primeira, você já evolui com a restrição. Eu tive uma cliente essa semana que ela estava com dívida no cartinho, a gente não conseguiu evoluir, eu vi que ela tinha guia de MEI dela que ela não estava pagando. Eu entrei nesse site Regulariza com ela, a gente dividiu em 36 parcelas, ela pagou a primeira, em 2 dias úteis já saiu do sistema da Caixa, a gente conseguiu, e isso não impediu a aprovação dela, que a gente foi aprovado e assinou o contrato. Tá? Então, é uma forma de dívida, tá? Então, essa é a primeira que eu falei para vocês, dívida CADIM, não esquecendo CADIM, Receita Federal. SICCF, Sistema de Cadastro de Emitentes de Cheque Sem Fundo. Essa é uma dívida muito complicada. Por que é uma dívida muito complicada? O banco ele não vê de forma positiva. Essa sim, ela coloca o rating bancário da pessoa lá embaixo. Mas tem como se resolver. Como se resolve? Geralmente ela vem nesse formato, o banco ele envia para o Serasa, né, essa dívida, só que não aparece os valores do cheque. Você pode dar uma olhada e nem a quantidade, mas geralmente a quantidade de linhas é a quantidade de cheque. Como que a pessoa ela descobre e sabe aonde que é esse cheque, que cheque que é e como que ela vai pagar esse cheque? Ela vai na agência onde ela é vinculada, aqui já está falando banco e agência, ela solicita o microfilme dela. Microfilme é isso aqui, ó. É uma fotinho do cheque. Solicitando esse microfilme, automaticamente ela sabe a data, ela sabe o valor, ela sabe para quem foi. E aí o que ela tem que fazer? Pegar esse cheque, esse microfilme, e na pessoa onde ela está devendo, quitar essa conta, a pessoa ela vai te entregar o cheque, você pegou o cheque, você tem que levar na agência, não adianta apenas você simplesmente, eu paguei e rasguei o cheque. Você pega o cheque,
leva na agência, entrega na agência, entregou na agência, aí eles dão abaixo. Pô, e se a pessoa não tiver mais esse cheque? Você vai ter que pedir uma carta de quitação, de débitos e tudo mais, para a pessoa que foi responsável levar na agência. Eu tive um problema desse no passado, aonde eu tive que ir numa cidade 500 quilômetros longe da minha cidade só para conseguir essa carta, né? Não tinha internet, era mais difícil entrar em contato com as pessoas e automaticamente tive que resolver isso para auxiliar um cliente e aí automaticamente foram 500 quilômetros. A gente descobriu o lugar, fez o fluxo, a pessoa foi nesse local, fez esse processo, pegou uma carta de cancelamento e automaticamente a gente conseguiu fazer a quitação dessa restrição. Só que a pessoa demorou 6 meses para conseguir aprovar depois, porque o rating dela desceu lá embaixo e aí a situação ficou um pouquinho complicada. Segunda restrição, terceira restrição, na verdade, é a restrição de CND, certidão negativa de débitos. Tem muitas cidades que a gente não consegue evoluir o processo de financiamento habitacional em função da pessoa ter CND, né? É certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais, dívida ativa da União. É meio parecido com o CADIM, tá? Geralmente quem tem CADIM tem problema de CND. Só que a CND, ela vai proibir você de ser aprovado na Caixa Econômica Federal, ela não vai deixar você ser aprovado, não. A CND ela deixa você ser aprovado, você pode assinar contrato com a Caixa, você pode fazer todo o fluxo. O problema é que em algumas cidades, o cartório de imóveis não registra o imóvel no nome do cliente se ele tiver CND. Eu já trabalhei em cidades onde o cartório de imóveis não registrava. Porém, você pode fazer todo o fluxo na Caixa Econômica Federal. Isso não é impeditivo, tá? Aqui em São Carlos, por exemplo, Araraquara, já trabalhei em Botucatu, em Franca, são cidades onde a CND ela não é impeditivo de compra habitacional. Você pode efetivar o fluxo, você pode fazer o processo, você pode assinar contrato, você pode fazer tudo. Se a pessoa tiver CND, isso não impede em nada. Tá joia? Vamos mudar aqui. SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, Serasa, Empresa de Informações de Crédito, presta serviços a bancos e instituições financeiras referente ao empréstimo, dívida e cadastro próprio. Quando a pessoa tem uma dívida SPC, e vocês vão ver que muitas vezes está nos dois, geralmente essa dívida é de loja, lojinha mesmo, cadastro de cartório, esse tipo de coisa, não é uma dívida bancária. Já a dívida Serasa já é uma dívida mais complicada, porque geralmente as instituições financeiras, os bancos, elas utilizam o Serasa como a instituição que faz esse fluxo. Ares, mas o score do Serasa, o score do Boa Vista, ele tem voz na minha aprovação de crédito na Caixa Econômica Federal? Honestamente falando, eu escuto muita gente falando que tem, mas a experiência que eu tenho, há 7 anos rodando o processo, eu já provei várias pessoas com score menos de 100, menor de 100. Não adianta a pessoa ter um score de 900, mas ter um grande comprometimento financeiro. E isso vai ser um impeditivo. Porque a Caixa, ela não efetivamente olha o score do Serasa, ela não olha o score do Boa Vista, ela olha o rating interno do banco, o relacionamento que a pessoa tem com o banco. E esse rating, ele vai de rating A, ele chega até o rating G, se eu não me engano. Hoje, pessoas para serem aprovadas na Caixa Econômica Federal, ela tem que ter rating C para cima. Como que você sabe qual que é o rating da pessoa? Ou ela vai na agência, ela descobre isso, porque o gerente do banco ele não vai te passar, né? Ou efetivamente você roda o crédito. Rodando o crédito, você tem uma ideia aí, e às vezes você pode pedir para o correspondente bancário solicitar isso na agência para saber o que você pode fazer para melhorar, tá? Mas são duas restrições, onde você tem uma facilidade maior, é só você entrar nos sites, né, Boa Vista ou Serasa, entrou nesses sites, você clica neles, você digita seu CPF, você vai ver as restrições, várias vezes tem aqueles plantões de negociações, e você consegue fazer a quitação, tá? Só atento um processo posterior, que logo eu vou explicar para vocês.
Dívidas ligadas à Caixa. Dívidas ligadas à Caixa Econômica Federal. Nós temos a dívida CIASE, o CIAP, né? Que é o Sistema de Aplicações, a CIASE, Sistema de Administração de Carteira Imobiliária, o CIBAN, que é o Sistema Bancário, SCAQ, que é o Caixa Aqui, SICAR, Sistema de Gerenciamento de Cartões, SIDEC, Sistema Integrado de Depósitos e Contabilidade, SINAD, Sistema de Inadimplentes da Caixa e CONRES. Esse é o medo de todo mundo. O que é o CONRES? O CONRES é a restrição interna. E quando a pessoa tem o CONRES, ela fica 5 anos impedida de fazer qualquer tipo de processo financeiro com a Caixa. Eu vou explicar um pouquinho mais a fundo desses fluxos, é os que mais aparecem aí para todos nós, tá? Então, automaticamente, nós temos o SINAD, né, que é o Sistema de Inadimplente da Caixa. Vocês vão ver que todos eles são SINAD, só um que é CONRES. O que é o SINAD? Toda vez que você tem uma dívida com a Caixa, ela vai aparecer como SINAD. E abaixo você entende um pouquinho o que seria. Então, dê uma olhada. A partir do momento que eu sei que o SINAD é o Sistema de Inadimplente e o SI ACE é o Sistema de Administração de Carteira Imobiliária, e eu tenho um cliente com SINAD e com SIACE, você sabe que ele teve uma dívida imobiliária com a Caixa Econômica Federal. Só que como ela está no SINAD, gente, isso pode ser resolvido da forma certa. É só ela chegar no banco, pedir para pagar essa dívida sem descontos, para não gerar um prejuízo ao banco, para que ela não entre no CONRES, tá? Então você sabe que esse primeiro SINAD é uma dívida ligada ao SIACE, é uma dívida habitacional. Essa pessoa provavelmente já teve imóvel. Então, se ela já teve imóvel, já teve financiamento, é uma dívida habitacional, ela já não vai participar do Casa Verde e Amarelo. Você já tem essa consciência. Ou é a carta de crédito FGTS ou é SPPE, mas ela limpando, ela consegue evoluir. Depois, você tem uma dívida embaixo, é SINAD, mas ela é SIDEC e também SIACE. Tá vendo? SIACE e SIDEC, é logo abaixo. Né? Automaticamente, voltando, o que é o SIDEC? Sistema Integrado de Depósito e Contabilidade e o CA, Sistema de Administração de Carteira Imobiliária. Então, você sabe que essa pessoa, ela tem dívida imobiliária, mas de alguma forma ela deu prejuízo no sistema de depósito, de carteira, da Caixa Econômica Federal. Então, ela entrou num setor a mais, são dois setores distintos. Tem que ir na agência, solicitar qual que é a dívida, como que é o fluxo, o que é para pagar, e pagar sem desconto. Pagou com desconto, isso é um problema. Pagou sem desconto, você consegue evoluir normalmente. Voltando, essa outra tela, você tem a restrição caixa SINAD, que é a 100% SIAP, essa aqui, ó. Outra que é 100% SIAP. Eu gosto de mostrar bastante, porque esse caso aqui, gente, vocês vão ver que era um pouquinho diferente, que é sistema de aplicações. O cara deve ter feito vamos colocar sistema de aplicações. O cara deve ter feito alguma previdência social, algo do tipo que ele não pagou e acabou ficando devendo. Sistema de aplicação da Caixa. Indo na agência, automaticamente você resolve. E sabem essas três dívidas que são SINADs aqui? Suponhamos que essa pessoa vá na agência, ela vá na agência e automaticamente ela faça uma renegociação, tá? Uma renegociação desses valores, dando prejuízo para a agência, ou seja, pagando com desconto. Então, imagina só esse primeiro caso, que é um CIACE, é uma casa onde ela tem um parcelamento de entrada, onde ela tem um fluxo, que ela está no sistema de inadimplente da Caixa, ela está devendo, ela vai na agência e paga com desconto. Tá vendo? CONRES, habitação, líquido, com liquidação com perda de capital. A pessoa foi lá e quitou a casa, mas ela solicitou de desconto. Que data que foi isso? 29/1/2019. Essa pessoa não adianta ela querer resolver a situação. Dívida CONRES, até o momento, em 7 anos, eu consegui resolver 2 casos de dívida CONRES, porque isso depende muito da boa vontade do gerente da agência. Já tive gente que chegou a pagar 10 mil de dívida CONRES e mesmo assim não conseguiu comprar.
entendeu? Essas três é mais fácil de resolver, a Conris é um problema. Só que eu sei que esse pleito no dia 1º de fevereiro de 2024, vão ter completado 5 anos, ele já consegue comprar novamente. Então, entenderam, né? Então, essas aqui são as dívidas da Caixa, o SINAD, todas elas são SINAD, todas elas fazem o SINAD, e as subnomenclaturas, SA, SIAP, Sistema Bancário, CONVES, tá? São aonde vocês vão fazer. Então, vocês podem ver que aqui no Conres, um dia, esse Conres ele foi um SINAD. Tá vendo? Então, a pessoa pegou o SINAD, pagou com desconto, virou um Conres, automaticamente ela tem restrição interna com a Caixa Econômica Federal. Tá? Vou entrar aqui no quesito protestos, tá? Quando você tem um protesto em cartório. Então, vamos ver esse caso aqui, ó. A pessoa, ela tem 3 protestos na cidade de Araraquara, 2 no cartório 51 e 1 no cartório 1. O que ela faz para resolver isso aqui? Mas a pessoa chega em você e fala, pô, mas eu já paguei isso aí. Ela tem que ir no cartório dar a baixa dessa restrição. Linhares, tem alguma forma mais fácil, sem eu falar para o cliente ir ao cartório, sem eu ir ao cartório para resolver essa situação? Sim, tem um site que é top, que você entra e você consegue ver tudo. Então, esse site chama Semprot, né? Protestos SP, tá? O site é www dele, né? É protestosp.com.br, mas o site é Semprot, que é a Central de Protestos do Estado de São Paulo. Você digita o CPF, gente, esse CPF é um CPF gerado aleatório, não é de ninguém, tá? Então, eu gerei esse CPF, você clica ali em consultar, ele vai te jogar para uma outra tela, e aonde vai ser a abrangência. Do lado esquerdo aqui, você vê a abrangência, né? Essa abrangência, ela é uma abrangência aí, do Estado de São Paulo, nacional, ou escolho o Estado. Aqui no Estado de São Paulo eu coloco só SP que já aparece em tudo, tá? Então isso aqui, ó, para nós é o suficiente. Coloco o CPF, consulta. Ela vai jogar para essa nova tela. Então tá vendo, como eu gerei um CPF aleatório, automaticamente o que ele fez? Ó, não constam protestos. Mas se aparecer, vai aparecer todos os protestos aqui que você tem necessidade. Tipo assim, que você sabe que são os necessários para finalizar o fluxo. E aí o que você faz? Você clica em cancelamento. Se você clicar em cancelamento e ele autorizar você cancelar, são dívidas que a pessoa já pagou, mas ela não deu baixa no cartório. Você clica em cancelamento, gera os boletos, que geralmente são taxas de 20, 30 reais, pede para o cliente pagar, pergunta se ele autoriza você tirar esses boletos, né? Pede para o cliente pagar e automaticamente você finaliza esse protesto, essa dívida na Caixa Econômica Federal. Protesto não atrapalha a rate na Caixa, porque geralmente é uma dívida bancária, tá bom? Ela não atrapalha a rate na Caixa. E assim, geralmente, dívida protesto é a mais tranquila do mundo. Pagou o protesto, resolveu, fez o fluxo. Só que é a única dívida que não tem negociação. Se você tem um protesto de 1.000, você tem que pagar 1.000 para você dar baixa. Não tem aquele negócio de você dividir em 10, pagou a primeira, vai tirar. O protesto geralmente não tira, tá? Tem acontecido muito aqui na cidade de São Carlos, protesto da CPFL. Isso é muito comum. Por quê? A pessoa hoje ela está devendo duas contas da CPFL, que é a Companhia Paulista de Força Luz, ela está devendo duas parcelas, essa dívida entra como protesto, né? A pessoa acha que só ela pagando a CPFL, ela paga a CPFL, automaticamente o nome já sai. O nome sai do SCPC Serasa, mas dos cartórios de protesto ele não vai sair. E aí o que você tem que fazer, gente? O que você tem que fazer? Você tem que entrar aqui no Semprot, tirar o cancelamento da dívida, pagar o cancelamento, que automaticamente ela sai. Eu tive uma cliente que ela mudou de cidade, ela tinha duas contas em aberta da CPFL, ela pagou e ela não conseguia comprar. Estava tendo essa restrição, ela estava brigando porque ela não queria pagar, porque ela já tinha pago, ela achou que ela ia ter que pagar de novo. Aí eu expliquei para ela, falei, não, você tem que dar a baixa no cartório. Tirei o cancelamento, enviei o boleto para ela, ela pagou na hora. 3 dias depois, o nome estava limpo novamente, tá bom? Então, agora eu vou falar de Bacen. Tá? Bacen é complicado porque até fevereiro de 2019 a Caixa ela não fazia consulta de Bacen, ela não tinha qualquer tipo de ligação ao Bacen em processo habitacional.
partir de fevereiro de 2019, começou a vir os condicionamentos, as dificuldades na processo de aprovação, antigamente aprovava tudo. Hoje, nós temos vários casos. O que o Bacen ele pode afetar a sua análise de crédito? Você tem um condicionamento, alguns tipos de condicionamento, ele pode condicionar ou reprovar, tá? E eu vou falar mais quanto a condicionamento ou reprova. O condicionamento ele pode vir por rating, o condicionamento ele pode vir por comprometimento de renda, o condicionamento ele pode vir por dívida vencida, ou o condicionamento ele pode vir por dívida com prejuízo. Tá? Então vamos falar primeiro do condicionamento por rating e do comprometimento de renda. Tá? Lembra que eu falei que o Serasa, o score do Serasa, o score do Boa Vista não faz tanta diferença? Mas o rating na Caixa ele faz. Isso é uma tela da Caixa Econômica Federal. Tá? Essa tela da Caixa Econômica Federal é desse jeito que a Caixa enxerga o seu cliente. Então imagine só, nós temos um cliente aí com R$2.000 de renda. Estão vendo carteira ativa, dívida a vencer? Esse cara, ele tem uma dívida a vencer para os próximos 30 dias de R$1.418. Então ele é uma pessoa que ele ganha 2.000, mas ele já está comprometido 60% da renda dele, 60% para os próximos 30 dias. Depois ele tem a vencer de 31,60, então vendo ali 664 no mês que vem. No outro mês ele tem 556 e ele tem entre 180 e 360 meses, 6 meses depois, ele tem 1.387, tá? O que você verifica aí? Você verifica que nos outros 6 meses ele vai ter uma dívida mais ou menos de R$400 por mês. Então, o que esse cara tem que fazer para comprar, se ele for funcionário? A gente tem que esperar virar um mês. Virou um mês. E falar, meu amigo, não gasta R$1 no cartão de crédito. Não gasta R$1 com empréstimo. Porque no mês que vem ele tem R$660 de dívida. E isso aprova. Uma pessoa com 200, 2.500. Entendeu? Vocês estão vendo? Isso é um problema. Mas como que eu consigo saber disso? Como que eu vou fazer? Gente, vocês vão ter que perguntar para o cliente. Quanto você tem de dívida para pagar esse mês? Quanto você tem de dívida para pagar no mês que vem? O gerente da agência, ele vê assim. Mas não necessariamente ele vai te entregar essa tela. Isso é algo confidencial. Tá? Então, automaticamente, eu estou demonstrando isso para vocês enxergarem aos olhos do cliente. E por incrível que pareça, vocês sabiam que crédito ele entra como risco, como comprometimento? Se o cliente é um cliente que tem crédito, automaticamente ele vai entrar como risco e o crédito é considerado como uma dívida. Poucas pessoas sabem disso. Então, lembre, o cliente tem as dívidas a curto prazo, que é 30 dias, a médio, 30 60, 60 90, 90 180, e a vencer os próximos 6 meses. Se o cara tem uma dívida de 3.000, ele paga 3.500 de cartão de crédito, 3.600, ele está gastando mais do que ele tem de dívida. Às vezes ele está usando um cartão porque tem de salário, está usando um cartão para pagar outro, isso já não está sendo bom para ele. Então, quando o cliente ele tem uma dívida de rating, que é como se fosse o score da Caixa Econômica Federal Rating, ele não foi reprovado por comprometimento de renda, ele foi condicionado por comprometimento. E é porque ele não tem um bom relacionamento com o banco. Aí, esse cliente compensa ele ir lá na agência, abrir uma conta, fazer um seguro, criar esse vínculo dentro de 3 a 6 meses ele pode comprar. Então, quando vem o condicionamento rating. Quando vem o condicionamento comprometimento de renda, aí automaticamente o gerente da agência enxerga isso. Então, o rating não é problema, não tem problema de relacionamento com o banco, ele tem problema de endividamento mesmo. Por mais que ele esteja pagando em dia, ele tem problema de endividamento. Aí, ele vai ter que ir na agência, não, ele vai ter que pagar as dívidas vezes, quitar a dívida o quanto antes, depois eu vou mostrar uma forma de vocês verificarem isso, tirando o registrado dele, tirando a carteira de Bacen dele, para ele ter uma ideia, tá? Então, lembrando, o condicionamento ele pode vir por rating, por comprometimento de renda, ele é verificado Bacen, o rating é
mais a relacionamento que ele tem com o banco, o comprometimento de renda do cara tem que diminuir. Então, você verifica esse tipo de recondicionamento para você poder saber de que forma você vai trabalhar. Outra forma que tem, que eu falei, são as dívidas baixadas com prejuízo ou dívidas vencidas. Vocês estão vendo esse cara? Esse cara, o correspondente bancário vai devolver para vocês como reprovado, porque ele não consegue evoluir. Só que esse cara não está reprovado. Ele está condicionado numa parcela de 604. Já tive cliente que ele está aprovado com dívida no Bacen, o correspondente devolve como reprovado. Mas por quê? Porque no normativo da Caixa, ela proíbe evolução se a pessoa tem dívida baixada com prejuízo com outros bancos ou se ela tem dívida vencida. E aí eu vou mostrar um registrado para vocês que dá certo. Nesse caso, esse cliente, se ele for resolver essa dívida baixada com prejuízo, no mês que vem a gente consegue já andar, porque está aprovado uma parcela de 604,88. E isso é uma tela do registrado. Isso qualquer pessoa pode tirar, você, corretor, gerente de vendas, você pode tirar o seu, tá? Mas você pode tirar do cliente também, caso ele autorize, com a senha do GovBR, ou você pode enviar esse link para ele e falar, tira para mim dos últimos 6 meses para mim verificar. Tá vendo que ele é bem detalhado? Então, ele está falando a data base, que é um mês, o registrado sempre tem geralmente 60 dias de atraso. Então, agora no mês 7, no início do mês 7, você vai enxergar no mês 5, a Caixa é a mesma coisa, no mês 8 você vai enxergar no mês 6 e assim sucessivamente. Então, suponhamos que venha a dívida. Então, vamos imaginar esse bonitinho aqui. Eu rodo o crédito dele aí no mês 10, né? Lembra que no mês 10 eu estou enxergando no mês 8? Então, automaticamente, se eles me reprovam com dívida vencida, eu estou vendo que ele pagou R$ 517 de dívida vencida. E provavelmente esse dinheiro é uma parcela de carro que o cara, o vencimento é dia 28, ele paga no dia 5. Você vai conversar com o cliente, você paga suas parcelas em atraso, então tenta pagar em dia esse mês. E você tira o registrado. Tirou o registrado, você sabe que a Caixa está enxergando no mês 8, correto? Só que você tirou o registrado, você viu que no mês 9 ele também pagou em prejuízo, tá vendo o caso aí? Vencido. O cara pagou em vencido, não em prejuízo. Ele pagou vencido. Então, você vai falar para ele, agora nós estamos no mês 10. Pague em dia, porque aí no mês 12 eu posso vender para você. Porque a Caixa enxerga com 60 dias de atraso. Não adianta querer ficar rodando para tentar. A gente não está aqui para tentar, é para fazer dar certo. Então, se no mês 9 está lá e no mês 9 você não vai conseguir mudar, você tem que deixar em dia no mês 10. Então, no mês 10, esse cliente ele tem dívida vencida? Não. Só que ele virou dívida em prejuízo. Só que nem sempre a dívida em prejuízo é uma negociação que foi feita com desconto. Tá vendo? O cara era uma dívida que ele não estava pagando. Mês 7 não pagou, mês 8 não pagou, mês 9 não pagou. O banco falou, quer saber uma coisa? Eu não vou cobrar mais esse cara. Eu vou colocar aqui na minha lista amiga, eu vou colocar que eu dei baixa com prejuízo. E, enfim, é a vida dele. E automaticamente ele deixou dívida com prejuízo. O que esse cara tem que fazer? Ele tem que ir no banco, onde ele tem essa dívida com prejuízo, pagar essa dívida, geralmente sem desconto. Pagando essa dívida sem desconto, o banco vai tirar, negociando essa dívida, o banco vai tirar essa dívida com prejuízo e ele já está aprovado na Caixa. Então, automaticamente, esse cara já consegue comprar. E aqui vocês vê todo o fluxo, ó, carteira de crédito, limite de crédito, e isso aqui é risco total. Se o cara tivesse um cartão de R$ 20 mil aqui, isso ia ser um risco. Risco. Entendeu? Risco. Eu não coloquei aqui para vocês, mas automaticamente é isso. Chama-se risco. Se o cara tem um limite de cartão onde ele não utiliza, ele é um risco para o banco, que ele pode utilizar. Então, pessoal, não esquecendo, só voltando aqui novamente, quando o cliente ele vem condicionado, ele vem por rate é relacionamento com o banco, comprometimento, entra no site do registrado, tira o Bacen e tenta organizar a vida do cara, para tentar ajudar a ver as dívidas que ele tem lá, fala, ó, paga isso um dia, faz isso, condicionamento de dívida vencida, condicionamento de dívida prejuízo. Para você saber se tem isso, tem que pedir o espelho de aprovação, correspondente te manda, você verifica, tira o registrado, você dívida prejuízo, ó, paga, daqui 2 meses a gente roda, você vai estar aprovado. Pessoal, é isso, eu tentei ser o mais sucinto possível, espero ter ajudado vocês, embora venha direcional,
a restrição, ela é um fator de dificuldade no nosso processo de venda. Mas o bom profissional, que ele tem conhecimento, ele consegue ultrapassar ela, ele está ali para ajudar o cliente a conquistar o sonho da casa própria. Então, se coloque nessa posição, estude isso, aprenda, que você terá sucesso. Excelente trabalho para você e sucesso nas vendas.